Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Quintas Automotivas. Estamos aqui diretamente do Centro de Treinamento da Bosch, em Campinas, e ao meu lado aqui o Ricardo Felipe. Bem-vindos ao canal, pessoal. Legal. O nosso objetivo com esse vídeo aqui, o assunto de hoje é trazer para vocês como é que funciona o sistema de partida a frio dos motores do ciclo Otto, gasolina, etanol, equipados de um sistema de vela de aquecimento. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para vocês qual que é a particularidade que tem de funcionamento, sinais, diagnóstico, semelhanças em relação aos sistemas diesel aí, como tudo isso funciona, legal? Então fique atento aí. Ricardo, o que você tem para nós aí? O que você tem para mostrar aí? Renato, interessante. Pessoal, vocês vão lembrar que com a chegada dos veículos flex, a gente abriu o capô e quando eu estava com álcool 100% no tanque, eu tinha que ter uma ajuda. E essa ajuda vinha de um tanquinho que era montado embaixo do capô do motor para injetar gasolina a partir de uma certa temperatura. Só que os engenheiros começaram a pensar o quê? Será que a gente não pode ter um sistema mais moderno, mais confiável? E acabaram desenvolvendo esse sistema que está aqui em cima desse carrinho. E aí o Renato comentou uma coisa interessante da semelhança com o veículo diesel. Por quê? A ideia da engenharia neste tipo de sistema foi utilizar a vela aquecedora num tamanho diferenciado específico para o sistema Otto. Pessoal, nós temos aqui a primeira geração, já com uma informação adicional. Vocês podem ver que a galeria era de metal, só que, quem sabe, a engenharia não para. E aí o pessoal fez o quê? Não, vamos desenvolver uma galeria, quem sabe, mais leve, mais barata. E aí eu tenho aqui no mesmo plano uma vela aquecedora já com uma galeria plástica. Renatão, e tem mais coisa interessante para a gente ver, porque Legal. Como é que funciona tudo isso aqui? Bom. E principalmente, como é que será que nesse carro que está aqui atrás da gente usa esse mesmo tipo de sistema, ou os engenheiros novamente vão nos surpreender desenvolvendo um outro sistema ainda? Vamos lá, Renatão. Muito bem. Então, o que você falou aí, a gente tem uma resistência aqui de aquecimento, semelhante ao que o cara tem no chuveiro da casa dele lá. Quando passa uma corrente elétrica, calor é gerado e esse calor faz com que esse etanol presente lá no tanque de combustível seja aquecido para ser vaporizado. Essa é a grande dificuldade do etanol, né, em relação à gasolina. Vaporizar para ele entrar em combustão, essa é a grande dificuldade. Um detalhe importante também, já puxando o gancho aqui, esses sistemas eles ficam só funcionando durante a partida frio, no ato da partida frio, ou eles ainda ficam um pouquinho funcionando, Ricardo? Renato, essa é uma excelente pergunta. Pode ser que o uso maior é durante a partida frio, mas pode ser que, dependendo de uma condição, esse sistema vai ser gerenciado para também funcionar em algumas etapas depois do funcionamento. Durante a fase de aquecimento Exato, do motor. exato. Legal. Isso ajuda a reduzir aqueles solavancos, situação do motor engasgar, falhar, reduzir também a emissão de poluentes, né? Principalmente nessa condição ainda. Depois vai para a fase de aquecimento, aí tranquilo. Ou seja, o bom funcionamento do sistema vai interferir na partida frio e também durante a fase de aquecimento do motor. Perfeito, perfeito. Legal? Então também, às vezes uma reclamação do seu cliente aqui, que o motor tem algumas falhas depois que ele pega, podem estar relacionadas também com o funcionamento do sistema de partida frio. Isso aí, Renatão. Legal? E ó, Renato, aproveitando, o pessoal deve estar se perguntando aí do canal, Esse relesão o que está fazendo é essa peça aqui, ó? O que será isso aí? Pô, falou das galerias, das velas aquecedoras, o que está fazendo essa peça aqui? Pessoal, ó, interessante, parece um relé, hein? Mas não vamos nos confundir. Isso aqui é uma mini unidade de comando que vai conversar com a unidade de comando de gerenciamento do motor. Aqui dentro eu tenho um relé diferente dos demais de potência. Você imagina, para comandar esses elementos aquecedores, eu preciso ter um elemento reforçado. Então a unidade de comando recebendo informação do quanto tem de combustível e quanto tem e que tipo de combustível, principalmente no nosso caso aqui vai ser o etanol, e qual é a temperatura, vai enviar um sinal para esse módulo e não diretamente para as velas aquecedoras, e esse módulo então vai gerenciar o funcionamento, entrada em funcionamento das velas aquecedoras. Renatão, essa é a particularidade. Então, um detalhe importante, você falou aí de corrente elétrica, uma corrente elétrica considerável. Em relação a isso, a gente tem aqui na primeira geração uma vela de aquecimento, onde o negativo é a própria carcaça e o positivo está ligado aqui. Nessa segunda geração, nós teremos aqui já uma vela com um conector elétrico, onde vocês observam aí dois pinos, onde tem um pino positivo e um pino negativo. Ou seja, não existe aqui na carcaça a necessidade de um aterramento, né? Um negativo aqui ligado, algo que já é necessário aqui nesse tipo de rampa.
Então na rampa metálica vocês vão observar que existe em algum ponto aqui conectado um fio negativo. Sim. E esse aterramento também é fundamental para o bom funcionamento do sistema. E nós teremos aqui, neste caso, né, também neste veículo que está aqui atrás de nós, que é o Peugeot 208, uma característica diferente em relação ao injetor. Então a gente vai perceber que no injetor nós temos em volta dele uma resistência de aquecimento. Então me acompanha aqui no vídeo, me acompanha aqui que é um motor que eu vou mostrar esse detalhe para vocês, que ele é composto, o conector do injetor é composto de 4 fios. Então observem, aqui nós temos a rampa de injeção bem na parte traseira aqui do coletor, e se você pega aqui o injetor, vocês podem acompanhar aí no detalhe que a gente vai mostrar, tem 4 fios. Desses 4 fios, 2 fios têm uma bitola fininha. Esses fios de bitola fina são os fios de comando do volume de injeção do injetor, e outros 2 fios com bitola mais grosso, diâmetro mais grosso, são os fios da resistência de aquecimento. Então nesse tipo de injetor aqui, a característica dele é que em volta dele nós teremos o que? Essa resistência elétrica que estava ali nos 2 casos separada, e aqui está junto numa peça só, né, Ricardo? É isso aí, Renatão. Então temos diferenças aí construtivas em relação ao tipo de modelo, que é o que vocês vão encontrar aí. Legal? Então isso aqui acho que foi uma introdução de como funciona. Nosso objetivo agora é mostrar um pouquinho mais em detalhe como é que funciona esse controle. Aí você já mostrou uma primeira unidade de comando que parece um relé, mas na verdade não é. E nesse tipo de caso aqui, tem um sistema aqui. O que tem de particularidade aí para a gente mostrar? Muito legal, Renatão. O jeitão de trabalhar, pessoal, de funcionar é o mesmo. A unidade de comando vai receber as informações e vai gerenciar o funcionamento por meio de uma unidade de comando, seja ela pequena ou, nesse caso, será que é tão pequena? Então me acompanha. Olha só que interessante, já está tudo desmontado para vocês. Muitos poderiam perguntar onde é que fica localizado esse componente nesse carro ou em outros, nós vamos ter que descobrir. Mas aqui, olha que interessante, olha a diferença. E o Renato comentou, vocês podem ver desse lado, olha a bitola do fio. Olha isso daqui, pessoal. Então aquela unidade pequena se transformou nessa daqui. Temos 2 conectores aqui, né, Ricardo? Exato. Pessoal, aí vocês vão ver também no plano detalhe aí. Olha aí. 2 fios aqui, parrudos aí de diâmetro, e outro conector menor, que eu acredito que seja uma espécie de alguma linha de comunicação ou a ligação direta lá com os injetores. Exatamente. Daqui nós temos a ligação direta com os injetores. Legal. Alimentação para esse módulo, negativo para esse módulo. Essa unidade aqui, Ricardo, ela está se comunicando com quem? Tem alguém que está comunicando com ela? Com a unidade de comando do motor. Exato. Então ela trabalha em conversa direta ali com a unidade de comando do motor. E normalmente a gente vai ter também, isso pelos esquemas elétricos, essa unidade de comando também conversando com a unidade eletrônica central, que seria a BSI. Sim. Que também necessita dessas informações. Aí Legal. existe a troca de informação via rede de comunicação. Legal. Outra coisa também, Renatão, aproveitando a oportunidade, esse relé também, pessoal, é relé de partida frio, tá bom? Olha aí a bitola do fio outra vez. Então, que nem o Renato falou, potência nos fios mais grossos e os fios mais com bitola menor são controle. Legal. Se o pessoal tirar aqui, Renatão, é o famoso 30, 87, 85 e 86. Não muda nada, tá escrito inclusive por dentro, pessoal. Super simples de fazer diagnóstico nesse componente. Bom, maravilha. Então a gente sai de um sistema de partida frio com um tanquinho, vem para um sistema de resistência, que é alimentado eletricamente, que circula uma corrente aí que a gente vai ver com uma corrente considerável. Sim. Eu imagino que durante a fase de partida frio, Ricardo, que é onde demanda o maior gasto de energia, né? Dá um pico de corrente elevadíssimo, e a gente sabe o quanto a bateria tem dificuldade de fornecer essa corrente elétrica. Eu imagino que para esse sistema aqui, bateria seja algo fundamental para o funcionamento, não é? Exatamente. Renato, você lembrou bem. Pessoal, tomar muito cuidado. Às vezes o pessoal olha ali e fala, pô, um CCA de 600, 700 ampere. Pô, mas tudo isso, o Renato acabou de falar. Nós não temos aqui uma coisa que demanda muita energia. Então, por isso o uso dessa bateria. Então, na hora da troca, voltar para cá, aplicar sempre a bateria que foi pedida. Pegar Senão, aqui, né, Ricardo? A gente vai ter dificuldade de partida frio, não é o sistema em si, e sim é o sistema elétrico. A reserva. Exato. Então a gente tem um motor aqui de 1.2 litros, 3 cilindros, pequeniníssimo, com uma bateria aqui, como o Ricardo falou, vocês podem observar, 60 ampere-hora e um CCA de 600 amperes.
Então a gente tem uma bateria com essas características, muitas vezes, num motor de maior cilindrada, 1.8, 2.0, e a gente vem para um motorzinho pequenininho aí, não se esqueça, eu preciso fornecer uma corrente elevada ainda antes do motor entrar em funcionamento e carregar. Até na hora, né, lembrando, né, Renatão, se a hora de abrir a porta, um alarme, ele já percebe que a temperatura está baixa, nós temos sensores de temperatura externa, ele já vai atuar. Para deixar pronto, a hora que eu sentar ali, eu quero ir embora. Então, já antes, como você está falando, antes ele já está demandando essa energia. Excelente. Bom, aqui a gente está mostrando, estamos sendo bem genéricos aqui, né? A gente está utilizando um veículo como exemplo, claro, mas tudo isso que a gente está falando aqui se aplica a outros modelos, Honda, Toyota, Ford, GM. O que muda, às vezes, essas particularidades, o que mais a gente vê, Renatão, atualmente, são esse tipo, não mais o tanquinho, obviamente, dependendo do tipo do veículo, mas a gente vê muita aplicação desse tipo, os engenheiros, né? E mais aquele tipo lá que todo aquecimento é feito no injetor. E aí, interessante o que vai mudar, às vezes é a localização e o tamanho dos componentes, mas o jeitão, como é que isso está interligado, passa a ser igual. Maravilha, show! Bom, fechamos aqui esse primeiro bloco em relação ao funcionamento, localização do componente, característica, cuidados, já dando um pezinho ali no diagnóstico, e aí? E o diagnóstico? E agora? O diagnóstico? Isso Ricardo, não é problema. Como que é a alimentação elétrica dessas velas de aquecimento? Você falou aí de uma ligação, que esse módulo aqui se comunica com a unidade de controle do motor. Como é que é feito isso aí? Tô vendo aí que você tem um arquivo aí, uma ficha para mostrar pra gente. Comenta um pouco mais sobre isso aí. Pessoal, para facilitar, o diagnóstico é a parte mais importante. Tudo isso daqui, de repente, faz parte do conhecimento. Mas o que o reparador gosta é o seguinte, muito bonito que vocês estão falando, mas como é que eu faço o diagnóstico, tudo isso? Que tipo de sinais? Para facilitar, o que a gente tem aqui? A gente tem as fichas com os diagramas de conexão. Se eu preciso fazer um teste ali, eu já tenho aqui, ó. Isso aí tudo tá puxando lá da plataforma do Mecânico Pro. Do Mecânico Pro. Olha lá o logo lá em cima, lá, pessoal. Legal. Sejam bem-vindos aí. Saiba mais aí. Tá pronto, é só selecionar o veículo, ok? Tá aqui já, Peugeot, e descer. E quando eu desço, muito bonito, começo aqui já, ó, o tipo de pino, o que eu tenho nos pinos. E o mais interessante. Também importante, né? O que você vai encontrar de tensão aqui, ó, com o conector, vamos deixar um pouquinho maior para a galera aí, ó, com o conector desligado e conector ligado. Perfeito. Né? Porque você tem aquelas situações lá de tensão de referência, né? Que pode ser encontrado ali. Então também aqui é importante a gente falar sobre isso. Desculpa te interromper. Não, sempre nós vamos fazer isso, pessoal. Essa tabela, como o Renato acabou de falar, é importantíssima. A ignição ligada, ele desconectado, existe tensão de referência lá ou não? Para o diagnóstico, isso é super importante. Então sempre vai ter isso aqui. E descendo, tem lá já quem são os pinos do plug, do componente. Isso é padrão, tá bom, pessoal? Nós estamos falando de partida frio, mas todos os nossos esquemas dentro, as informações dentro do Mecânico Pro estão dispostas dessa forma. E a ligação, olha que interessante aí. No carro, esse é um esquema desse carro aqui, né? Exato. Então a gente está falando dessa unidade de controle, como ela está ligada lá com o conector de injetor. E existe, Renatão, aproveitando, vamos ver aqui se ele... Vamos lá. Baixar um pouquinho aqui. Aí. Eu quero esse aqui. Olha que interessante. O Renato falou que lá tem 4 terminais. Isso que nós acabamos de mostrar é da partida frio. Não, mas eu quero medir do lado dos injetores. Outra ficha dessa, diagrama de conexões elétricas, só para a válvula de injeção. Legal. Então eu, aqui, novamente, perfeito? Eu desço, pessoal, tá lá, ó. Eu vou descer e olha que interessante aí. Mas só que agora, esses injetores, verifica, o módulo aqui é o módulo da injeção. Não é mais aquele módulo. Mas não fica fácil fazer diagnóstico aqui agora? Com certeza. Renatão, ficou bater fácil. Bater continuidade, medir sinal, comando e tal. E principalmente com valores já de trabalho aqui, ó, já disponíveis, resistência, o que eu tenho em cada pino, facilita demais, Renato. Nós estamos falando de uma resistência da bobina do injetor, da bobina de acionamento do injetor de 14 ohms. Aí. A uma temperatura ambiente lá de 20 graus. Legal, maravilha. Facilita, Show. Hein? Facilita. Então, aqui a gente está fazendo o diagrama de conexão, vendo se tem um positivo, se tem um negativo. E agora, como é que é esse sinal de comando? Ele muda? É 12 volts direto, Ricardo? É 6? Como é que é isso? É uma tensão que varia entre 0 e tensão de bateria? Como é que é isso aí? Isso é uma coisa interessante, Renatão. Você tocou num ponto muito importante.
será que é um sinal analógico, digital? Estamos muito acostumados com isso. E aí, o que a gente fez também nesse veículo? Não, em todos os conteúdos, nós temos um outro tipo de conteúdo só para análise de sinais. Então vamos ver aqui, Renatão. Vamos abrir. Aí. Olha aqui o tipo de sinal, pessoal. Olha que conteúdo bacana. Novamente, só que agora uma outra ficha. Pô, preciso fazer diagnóstico, tá? Eu tenho os valores de trabalho, mas qual o tipo de sinal utilizado para comandar esse componente? Então eu vou descendo. Tenho até aqui como ajustar o osciloscópio. O que eu preciso colocar no eixo X, no eixo Y? E vou descendo e aí eu tenho acesso aos sinais. Ou seja, eu tenho um sinal de referência. Aí o Renato pode até completar. Tudo que der diferente disso aqui pode se tratar de uma possível falha. Show. Mas não ficou fácil? O duro é eu partir para um diagnóstico sem ter um sinal de referência para comparar. Aí fica difícil, Renatão. Sim. Por aqui, então, se você vai lá no teu médico e ele manda você fazer um exame de eletrocardiograma do teu coração, os impulsos elétricos do teu coração, ele tem um padrão na tela e compara com esse padrão do exame que você fez. Aqui é mais ou menos o exame que a gente fez do carro. Perfeito. Então a gente tem aqui esse azul e o vermelho, atenção em cada um dos fios. Exato. Da resistência de aquecimento. Outra particularidade, nesse tipo de componente nós temos sinal aplicado nos dois terminais. Não só em um, pessoal. Olha que curiosidade, de repente, eu não sabia disso. Por isso que esses materiais são importantes. Renato comentou da corrente utilizada aí, é em forma de pulso também, a corrente está aqui embaixo. Ou seja, a corrente é importante medir, já está disponível. Então, tensão nos dois terminais e mais a corrente. Legal. Tensão aqui, estamos falando da variação de quanto a quanto, Ricardo? Tem hora que ela parte de 0 aqui, ó, e aí depois ela vai a 12, né? Isso. A 12. A mesma coisa acontece ao contrário aqui, então estamos pegando aqui níveis de tensão em cada um dos fios. Enquanto um está no nível 12, o outro está no 0. Exatamente. Fecha o circuito. Perfeito. Né? E ao mesmo tempo ao contrário, né? Enquanto um está em 0, o outro está em 12. Então o tempo todo isso está variando. Agora, como a gente falou de corrente, o que a gente tem de corrente aqui? É isso mesmo? Em torno de 12 amperes? 12 amperes. 12 bastante. amperes. É bastante. E não é aquela corrente que a gente vai medir, às vezes, um sinal contínuo. Perceba que a gente está usando um osciloscópio. É um pulso. Ok? Mas tem esse formato Maravilha. aqui. Ou seja, facilita o diagnóstico. Agora, se eu não tenho nada, como é que eu fico imaginando? Como é que é esse sinal? Então, essas fichas ajudam bastante. Outro detalhe interessante aqui também, Ricardo, é que embaixo também a gente tem a condição de aquecimento, de funcionamento. Então, a gente tem aqui, ou por a exemplo, condição do teste. Isso, a condição do teste. Perfeito. Porque uma coisa é você fazer, que temperatura que estava isso aqui? O motor estava funcionando, estava parado? É durante a fase que eu abri a porta? É durante a fase de partida? Que condição? O reparador pode perguntar, como é que eles conseguiram essa curva aí? Quando? Em que condições? O que ele diz para nós aqui? Ó, aquecedores integrados aos injetores de combustível, então é o que a gente falou que está junto do injetor. Sinal de tensão nos dois terminais do aquecedor, sinal azul e vermelho e sinal de corrente preta do circuito de aquecimento. Condição de teste, temperatura inferior a 15 graus Celsius. Então, por aqui, para a gente conseguir esse sinal, né, Ricardo? Sim. Qual que é a manha que tem que fazer? Pede para São Pedro, ó, amanhã manda 10 graus aí, reduz a temperatura, né? Porque eu preciso testar aqui. Qual que é o pulo do gato aí que foi feito para a gente adquirir esse sinal? Você vê que hoje mesmo aqui não está com 15 graus, pessoal. Só que essa informação a gente queria passar para vocês, porque ela é super importante. E aí, Renatão, como é que a gente faz para atuar isso aí acima dos 15 graus, 16, 35, 40 graus aí pelo Brasilzão? Tem um pulinho do gato. Pessoal, interessante, o que nós vamos ter que fazer? O pessoal começou a pensar já, imagina. Os reparadores são muito, assim, criativos. Nós vamos ter que enganar o sistema, mas só para teste, tá bom? Só para caráter de teste. Nós vamos ter que enganar o sensor para fazer isso aqui que nós fizemos, então vamos contar. Isso aqui valoriza o vídeo, a informação. Nós enganamos o sensor de temperatura, uma décadazinha, e mais outra coisa. No primeiro momento, nós também não conseguimos só com o sensor de temperatura, porque alguns veículos têm um sensor de temperatura externo. Então nós vamos ter que enganar também o sensor de temperatura externo. Aí a temperatura, você vai poder ver isso via scanner, na hora que você usar a década, tá bom? Baixou a temperatura, com certeza pode dar a partida lá que ele vai atuar. E outra, hein? Tomar cuidado, se você der várias partidas, toma cuidado a não tocar na carcaça do injetor. Técnicos que já vieram fazer treinamento, a gente faz esse tipo de simulação, o cara chegou a queimar como aquece, chegou a queimar a ponta do dedo.
Legal. De tanto que aquece, tá? Então só toma cuidado com isso. Mas é fácil de se alguém perguntar, pô, será que isso aí está funcionando ou não? É dessa forma que a gente pode fazer, mas só lembrando para teste, hein? Então vamos Legal? lá. Primeiro fator, temperatura do motor e temperatura ambiente. Então a gente é obrigado a derrubar essas temperaturas abaixo de 16 graus. No nosso caso aqui, nesse carro, chegou a 6. 6 graus. 6 graus. Então você conectado com o scanner, monitorando temperatura do motor, temperatura ambiente, você ajusta ali a resistência, Isso. uma resistência variável que é a década resistiva, para que abaixe a temperatura, abaixo de 16, 15 graus, para que o sistema entre em partida. Perfeito. Outro detalhe importante também é que precisa ter mais que 80% de etanol no tanque. Reconhecido pela unidade de controle do motor. Exato. Se você não tem esse reconhecimento, né, desse combustível, desse etanol, o sistema também não vai entrar em funcionamento. Para que Então, entrar em funcionamento? exato. Não seria Esses são necessário. os dois fatores fundamentais. Esses testes que nós fizemos aqui com o motor parado, né, desligado, só o contato ligado. Cuidado também com esse teste aí, forçar isso durante uma partida frio, porque você tem um enriquecimento muito grande de combustível acontecendo nessa fase. É que depois a central vai controlar, Exato. né? A gente só está com uma coisa fixa. Aí nós não tem controle variável disso. Então é um pouquinho aí relacionado a como fazer esse sistema entrar em funcionamento. Legal? Legal, Bom, Renato. Ricardo, o que mais aí? Bastante assunto, Cara, né? Bastante coisa, assunto. hein? E sempre lembrar, né, Renatão? Esse teste aí, tudo que a gente fez até agora, porque a gente tem uma bateria ali que supre toda essa necessidade, cara. Se não tiver, infelizmente... Show de bola. E também tem um sistema de gestão da carga de energia. Exatamente. A bateria é tudo, né? Legal? O veículo. Bom, acho que já é bastante conteúdo, né? Bastante assunto aí. Legal? Bacana. Então, assim, eu espero que esse assunto que nós trouxemos aqui seja de aproveito muito grande de vocês todos aí. Se vocês gostaram aí desse vídeo, deixa um like aí. Não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos, com seus colegas aí de trabalho. Se inscreva no canal também, é importante pra gente. Deixe o seu comentário aí de próximos assuntos, se vocês gostaram, de dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer aí de fazer contato com vocês aí. De repente, Do mais, Renatão, alguma sugestão de um possível vídeo? também, claro, exato. Então, do mais, a gente agradece muito vocês aí por assistir, por estarem aqui participando com a gente de todos esses conteúdos técnicos aí. Legal? Então, agradeço vocês, um grande abraço e até breve. Até breve.